entrevistasse o Daniel Oliveira, qual seria a primeira pergunta que lhe fazia? Não preparei a entrevista ao Daniel Oliveira, mas julgo que a primeira pergunta teria alguma coisa a ver com o facto de ele estar na posição de entrevistado e não de entrevistador. Portanto, é uma posição que implica uma mudança grande do ponto de vista do registro, porque quando estamos a entrevistar estamos de alguma forma a marcar o ritmo da conversa. O entrevistado reage às perguntas, portanto é mais confortável sempre estar do lado de quem me pergunta. Foi considerado este ano um dos 100 portugueses mais influentes. Consegue ver-se dessa forma? Não, é uma escolha que me deixa muito honrado, mas acho que há que relativizar esse tipo de eleições, porque é muito relativo. Poderei ter alguma influência, os programas que eu faço poderão ter influência para algumas pessoas e são inversamente proporcionais à influência que pode ter para outras. Portanto, o que a mim me preocupa é fazer bem o meu trabalho, sentindo que ele tem alguma execução lógica, que tem alguma retribuição por parte do público, mas focado nisso, em fazer o meu trabalho. Sabemos que fundou o jornal Penalty com 13 anos. Descreva-nos a redação do jornal. Não havia redação, eu fazia o jornal sozinho, em casa, portanto não tinha uma redação. Eu escrevia, fotografava, vendia na rua, imprimia, portanto fazia tudo, nem pouco mais ou menos uma redação havia. E o que levou a interessar-se pelo jornalismo? Acho que desde miúdo tinha esse gosto de comunicar, de ter um meio de comunicar de alguma forma, e o jornal, lá estava nas minhas mãos eu poder fazer esse jornal, e foi com esse pressuposto que eu decidi arriscar, mas nunca sem pensar em que aquilo me levasse a algum lado. Era apenas um gosto de alguém que fazia um jornal e gostava de comunicar, só isso. E o jornal tinha alguma temática específica? Numa primeira fase sobre futebol e depois alargou o âmbito ao mundo da televisão. Eu fiz entrevistas a várias pessoas da SIC que depois me chamaram para colaborar. Devem ter gostado das entrevistas e chamaram-me para colaborar com o canal, e comecei como assistente de produção. Foi assim que eu comecei. Ainda se lembra do dia 10 de setembro de 1997? Lembro-me muito bem. Estava mais nervoso do que vocês, muito mais. E era o início de qualquer coisa, ainda que eu naquela altura não tivesse ideia que fosse o início de qualquer coisa. Estavam-me a dar a oportunidade de, naquele dia, eu poder colaborar com aquele programa. Nunca olhei para aquele dia como algo definitivo, como nunca olho hoje em dia. Acho que nós temos sempre que provar todos os dias que merecemos as oportunidades que nos dão. Mas via tudo aquilo com imenso fascínio, porque era um mundo completamente distante do meu e que eu estava a ter a oportunidade de usufruir também. Agora, já com alguma experiência, que conselho daria ao Daniel de 16 anos? De persistir. De persistir sempre com o mesmo grau de empenho, apesar de muitas vezes quase sempre os nãos serem sempre muito superiores aos sims, e portanto as portas que se fecham são muitas vezes mais do que aquelas portas que se abrem, e eu acho que isso é que também faz o nosso caminho, o facto de nós termos uma porta fechada e irmos procurar outro caminho, e de saber encarar os nãos como uma oportunidade e não como um problema, vê-los como um ponto de partida e não como um ponto de chegada. Sabemos que foi um dos fundadores da SIC Notícias. Sim. Como é ver o canal crescer com apenas 19 anos? É muito bom, fazia parte também desse fascínio de ter a oportunidade de tão novo estar integrado numa equipa que era muito competente, mais velha do que eu, e de aprender muito nessa altura, e ver que estávamos a construir qualquer coisa que era diferente e que ia marcar uma época e ia marcar um estilo de fazer televisão. Portanto, estou muito honrado, continuo muito honrado por ter feito parte do início da SIC Notícias. Acha que lhe fez falta, nessa altura, no início da sua carreira, um curso superior de jornalismo? Não creio. Não creio, porque sempre estive à altura, creio, dos desafios que me foram propostos. Eu acho que muito do conhecimento que nós necessitamos para exercer a nossa profissão está muito na nossa vontade de aprender, seja num curso superior, seja no domínio televisivo, seja na própria vida. A vontade de aprender é que não pode cessar.
Obviamente que aconselho sempre a que se tire o curso, mas ele só por si não chega se não houver curiosidade natural para as coisas, se não se ler muito, se não se for uma pessoa informada, se não se tiver uma opinião sobre as coisas. Creio que o curso não ajudará nada. É um grande complemento, mas não pode funcionar sozinho. Acho que também há uma experiência que se adquire no terreno que é fundamental. Ter iniciado a sua carreira tão cedo, acha que fez perder parte da sua juventude? Houve uma altura que sim, mas hoje em dia creio que não, porque o mundo de oportunidades que se me colocaram foi tão grande, pude conhecer tantas pessoas, tantos sítios diferentes, e ter prazer nisso, trabalhando, mas tendo prazer nisso, que eu não creio que se pudesse reescrever a história, o fizesse de uma forma diferente. O livro Uma Dose de Droga, um Grama de Esperança aborda um assunto que marcou a sua infância. Ser filho de pais toxicodependentes fez-lhe crescer um pouco mais depressa? Sim, talvez, ainda que esse seja um tema que para mim está fechado, porque o livro tem 12 anos, tinha um propósito naquela altura, e portanto para mim é um assunto que está fechado, mas sim, creio que sim, acho que tudo o que nos vai acontecendo de fraturante nos ajuda a crescer de alguma forma, mas é isso. E a relação que mantém atualmente com os seus pais continua boa como era na altura? Sim, mas como eu disse, esse é um assunto que está fechado e portanto se eu não falo disso noutras entrevistas, não abrirei uma exceção, acho que está fechado, porque há coisas que têm um momento certo para acontecerem, e não seria justo para com os intervenientes na história que eu estivesse sempre a relembrar o assunto. E de que tem mais saudades da sua infância? Da ausência de responsabilidade, de ter a tarde toda para jogar futebol, de poder estar com amigos sem grande pressa, no sentido da obrigatoriedade, para além dos trabalhos de casa que tinham que ser feitos, às vezes, de ter essa ausência de responsabilidade e de brincar de forma genuinamente prazerosa com os meus. E o futebol foi um grande sonho de criança. O que é que o fez não perseguir esse sonho? As circunstâncias, o facto de ter começado também a trabalhar muito cedo em televisão limitou esse sonho, portanto tinha que fazer opções, e aquele fascínio também que a televisão exerceu sobre mim inibiu-me de seguir um outro caminho, e também acho que não tinha que ser, portanto. Acho que eu vejo as coisas assim, sem grande mágoa. E ainda não tem essa paixão pelo futebol? Sim, sim. Como espectador e como praticante com amigos, sim, gosto muito de ver e de jogar. Foi essa paixão que o fez criar o programa mais premiado internacionalmente, Os Incríveis? Foi parte dessa paixão, sim, parte desse fascínio por esse mundo, mas também parte do fascínio pela televisão. Foi a união desses dois mundos de que eu gosto muito que me fez abraçar esse projeto e ter a ideia desse projeto e de levar a cabo e de conseguir que os protagonistas desse projeto, que foram os próprios entrevistados, se predispusessem a mostrar-se, a revelar-se como nunca antes o tinham feito. Portanto, havia um propósito de fazer algo que fosse diferente e que também marcasse uma forma de fazer aquele tipo de programas, e portanto esse foi o objetivo. Depois de já ter criado, tornado e apresentado vários programas ao longo da sua carreira, Sim. Como é que surge a ideia do Alta Definição? Vem na sequência do que eu fazia já na RTP, de um programa de entrevistas, como o Só Visto, mas de procurar ter um outro registro e criar um programa que fosse distintivo, em que as conversas pudessem ser de alguma forma marcantes, mas que pudessem ser únicas do ponto de vista daquilo que nós vemos habitualmente. Portanto, foi com esse pressuposto que criámos um programa de 30 minutos em que alguém faz perguntas e alguém responde. Parece um conceito simples, mas toda a concepção gráfica, estética foi pensada, e acho que passados 4 anos continua tão atual como naquela altura. Isso quer dizer alguma coisa. Nós lemos que originalmente tentaram não gastar muito orçamento nesse programa e que era feito para aproveitar um estúdio. Pronto, era isso. Como é que isso funcionava?
funcionava daquilo que eu dizia, de estar nas nossas mãos muitas vezes a oportunidade de nós fazermos coisas e de trilharmos o nosso próprio caminho. Havia a ideia de fazer esse programa, mas não havia orçamento e, portanto, rentabilizámos os recursos de que dispunhamos já nos outros programas que fazíamos. O mesmo câmara, o mesmo editor de imagem, criámos a ideia de não haver maquilhagem para não ter custo com a maquilhadora, o convidado escolher o local para não termos um estúdio que pagar e, portanto, nasce dessa criatividade de querer fazer coisas e de arranjar forma de as fazer mesmo quando parece impossível. Muitos dos seus entrevistados confessam que não pretendiam revelar tanto do que acabaram por revelar no final da entrevista. Qual é o seu segredo? Isto tem a ver com a pesquisa, não sei se há um segredo, tem a ver com a pesquisa, com a química que se cria em determinado momento com os entrevistados e com o facto de haver um interesse genuíno da minha parte em conhecer a história de vida daquela pessoa. Acho que tem muito a ver com isso, acho que o convidado percebe que o nosso interesse é benigno, portanto acho que isso é um desbloqueador de conversa grande. Qual foi a entrevista que mais o marcou? Há várias por razões diferentes. Talvez o António Feio, pela forma como se revelou de forma tão crua e como deu um testemunho tão forte naquela altura. Foi um dos mais marcantes, sem dúvida. Consegue lembrar-se da sua maior gafe durante uma entrevista? Sim, falei há pouco tempo, tem a ver com uma entrevista que eu fiz ao Pelé e no final agradeci-lhe chamando-lhe Eusébio. É por aí. Como é que surgiu a ideia de passar o Alta Definição para um livro? Surgiu porque muitas daquelas coisas que eram ali ditas eu considerava que tinham espaço para ficarem escritas e para ficarem de alguma forma com os espectadores, leitores, com esse registro em casa, com eles. Porque as coisas passam muito rápido neste nosso dia-a-dia tão voraz e, portanto, estando escrito, eu disse isso na altura, estando escrito é mais verdade, por isso está escrito e as pessoas podem consultar quando quiserem e foi dois projetos, foram 2 livros que me deram bastante gozo. É uma forma de se manter mais próximo do leitor? Sim, escrevendo, à partida estamos mais próximos dos leitores do que não escrevendo, mas sobretudo dos leitores estarem próximos daquelas pessoas e daquelas histórias. Depois de ter escrito 5 livros, apresenta o seu primeiro romance, Persistência na Memória, que ainda não tem uma semana e já está no primeiro lugar de alguns tops de vendas. Achava que o sucesso ia ser tão imediato? Não pensei nisso e tem sido uma grande surpresa essa reação que o público tem tido, sobretudo a aderência por parte do público feminino à história. Fico muito satisfeito que as pessoas tenham esse gosto em ler o livro e que o façam de uma forma por vezes compulsiva. Dá-me alento para continuar. E porquê escrever na pele de uma mulher? Porque era um desafio que eu me colocava a mim mesmo, tem a ver com as barreiras que nos colocamos e que queremos sempre ultrapassar. E, portanto, sendo um universo que me fascina, eu pretendia ver o mundo pelos olhos de uma mulher e foi muito estimulante fazê-lo. Encontrou muitas dificuldades? Muitas, sim. Muitas em determinados momentos que são definidores de personalidade e que os homens reagem de uma maneira e as mulheres reagem de outra. Procurar abstrair-me de quem eu sou e do que eu penso e do que eu faria e tentar colocar-me nessa pele feminina e da forma desconcertante como muitas vezes as mulheres reagem em situações semelhantes. Acha que por ser o Daniel Oliveira uma pessoa que toda a gente conhece e que é muito admirada, ajudou a que houvesse tanta adesão ao livro? Ajudou a que as pessoas tenham talvez curiosidade em saber de que trata o livro. Não as ajuda a ler de uma ponta à outra o facto de ser o Daniel Oliveira. O que ajuda as pessoas a ler de uma ponta à outra é a história e portanto pode ajudar a ter curiosidade, não em absorver a história. E acha que é um plano futuro levar o livro até ao estrangeiro? Sim, para já
não penso muito nisso. Estamos na semana de apresentação e, portanto, estou no Porto para apresentá-lo. Ainda há muito país para percorrer e, portanto, é com esse foco que eu estou nesta altura. E se calhar adaptá-lo ao grande ecrã? Vai na mesma lógica de resposta. Para já estou a usufruir do prazer que dá ter a reação das pessoas. Ainda só passou uma semana desde o lançamento do livro, portanto ainda é muito pouco tempo. Acho que mais importante do que pensar nessas coisas é apresentá-lo de forma condigna e respeitando a atenção que as pessoas têm tido para comigo. O que é que os portugueses ainda podem esperar de si? Podem esperar coerência na oferta do ponto de vista da comunicação televisiva e não só, e de continuar a fazer. Não me interessa fazer mais do que aquilo que faço se aquilo que eu faço hoje não for condigno com aquilo que eu quero que seja. Portanto, eu quero continuar a fazer e a ter a noção de que é bem feito. Às vezes o sucesso é só uma coisa bem feita. E não tem essa a ditadura dos números. Portanto, eu quero ter sempre a consciência quando vou para casa, quer o projeto seja bem sucedido ou não, que eu fiz com tudo aquilo que sei. Portanto, é isso que eu quero continuar a fazer. Acho que depois essa verdade passa para quem está do outro lado como receptor da mensagem que eu estou a passar. E se não fosse este Daniel Oliveira persistente e que emociona o público nas suas entrevistas, qual seria? Não sei, não consigo ter termo de comparação. Teria que ser uma outra pessoa que não sou. E portanto não consigo distanciar-me o suficiente para perceber quem seria.